Fala fiel, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Os créditos estarão na descrição. Sobre Pogba, o canal Café do Setorista conversou com o maior escritório de advocacia de direitos desportivos no Brasil para esclarecer a questão Pogba. Ele pode ser anunciado pelo Corinthians ou não por conta da punição do doping? Ele pode já treinar pelo Corinthians ou não? Nós vamos cravar aqui nesse blend de informações, após falar com o maior escritório de advocacia em relação ao direito desportivo. Eu vou cravar para você se o Pogba pode ser anunciado ou não e se pode treinar ou não no Corinthians, caso tenha acertado ou chegue a um acerto aí com o Corinthians, tá? Aliás, o escritório que participou, inclusive, da contratação de Memphis Depay pelo Corinthians. Tudo isso agora com exclusividade. Eu sempre digo para vocês, jornalismo é prestação de serviço. Você tem essa dúvida se ele poderia ser anunciado e treinar por causa do doping? Nós vamos tirar essa dúvida para você agora. Ainda tem no blend Pogba, passou ou não por cirurgia na Costa Rica, e também Palácios voando nos treinos, e Kaká comprado em definitivo, todos os valores, tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vamos falar de Diego Palácios, né? O lateral, segundo matéria no UOL, terminou o ano voando, impressionando, né, a todos no Corinthians, né, em relação aos seus treinamentos. E ele finalmente vai ficar à disposição e já deve, né, fazer a sua reestreia pelo Corinthians já em janeiro pelo Campeonato Paulista, tá? Deve retornar aos gramados. Isso eu já tinha falado para vocês, né, que ele voltaria aos gramados em janeiro, né? O interessante da matéria aqui é que o lateral concluiu a recuperação, né, e o departamento médico do Corinthians viu uma evolução impressionante, tá, do Palácios no último semestre, né, e a reestreia vai acontecer agora em janeiro. Ele se lesionou logo em sua estreia pelo Campeonato Paulista em 27 de janeiro, contra o São Bernardo, né, pelo Paulistão, e passou praticamente o ano todo aí no departamento médico, tá? O jogador foi diagnosticado com um problema crônico na cartilagem do joelho, né, do joelho esquerdo, após um exame de imagem, e aí optou, né, por um tratamento conservador primeiro, né, mas que não surtiu efeito. Em junho, o Palácio precisou, né, passar por uma nova cirurgia, uma artroscopia, tá, corretiva. Teve uma evolução rápida, enfim, e deve, né, já reforçar o Corinthians no Campeonato Paulista. Então, o Corinthians terá Palácios no Campeonato Paulista, o Corinthians terá Bidu, que é o titular hoje, e o Hugo. Mas mesmo assim, o Corinthians busca um lateral esquerdo, né? Tem o Arana, que é muito difícil, né? Conversou com o Mauro Júnior, enfim, negociou com o Wendel também. Apesar dos três laterais, o Corinthians quer um lateral no mercado da bola. Comente sobre Palácios, se você acha que o Corinthians realmente precisa de um lateral esquerdo no mercado. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Falando agora, né, depois de Palácios, do ministro da Educação, né, o Kaká. Ele renovou, né, contrato com o Corinthians, mas na verdade o Corinthians o comprou em definitivo, não é nenhuma renovação, né? Só para a gente dizer que ele estende, né, está estendendo aí o seu contrato com o Corinthians. O empréstimo dele, né, ele pertencia ao Tokushima Vortis do Japão e assinou um contrato de empréstimo com o Corinthians até 31 de dezembro, né, até o final desse mês, né, 31 de dezembro de 2024. Ele cumpriu algumas metas, né, que, enfim, de vestir a camisa do Corinthians, e agora vai assinar um novo vínculo, tá? Definitivo. Só para você ter uma ideia, o Corinthians vai pagar 2 milhões de dólares, né, 12 milhões aí de reais, tá? Ao clube japonês, e ficará aí com 60% dos direitos econômicos do jogador. Nesse caso, a primeira parcela vai ser paga em janeiro de 2025, informação do meu timão, tá? Aliás, o meu timão ainda diz que a segunda meta também já foi concluída, né? A primeira meta são 2.200 minutos em campo, atingido em agosto, tá? A segunda meta, 3.150 minutos em campo, atingido em novembro. E a segunda, com tudo isso já, né, atingido em relação a metas, o Corinthians vai desembolsar outros 2 milhões de dólares para adquirir mais 30%, totalizando 90% dos direitos do Kaká. 90%. Então são 4 milhões de dólares, tá? Por
por 90. Achei caro o Kaká, hein? Enfim, o Corinthians está comprando aí o Kaká em definitivo, né? O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Caro, barato, tá no preço? Fala aí. Deixa o likezão, inscreva-se e notificações, hein? Ó, para a gente falar do Pogba, daqui a pouco eu vou entrar com as informações exclusivas, né? Que eu falei com o escritório de advocacia especialista, né, um dos mais famosos do Brasil aí, que inclui, né, o Dr. Bichara e também o Marcos Mota, para falar sobre a questão do Pogba, tá? O Pogba, segundo um jornal costarriquenho chamado La Nación, o Pogba esteve na Costa Rica no último fim de semana para realizar uma avaliação em um dos joelhos, tá? O jornal não detalhou aí o procedimento que o francês foi submetido, tá? O La Nation sabe, através de uma fonte informada de sua visita, né, do Pogba à Costa Rica, que o atleta veio para uma cirurgia em um dos joelhos. Não sabemos exatamente a que procedimento ele seria submetido e se ainda está no país, informou o jornal, tá? O jornal costarriquenho também informou que o jogador esteve, né, no último sábado em uma clínica no setor de Escazú, área conhecida por atender pacientes famosos lá na Costa Rica, tá? Apesar da possível intervenção, né, é bom a gente lembrar que o Pogba publicou um vídeo, né, fazendo exercícios em uma esteira hoje, inclusive, né, dando um foco no C aqui, né, da camisa dele, já deixou o torcedor corintiano, já mexeu de novo, né, com o coração aí do torcedor corintiano, e o que mostra, né, que se realmente ocorreu algum procedimento no joelho, né, talvez não foi nada grave, talvez algo mais invasivo. Enfim, a gente vai precisar, né, saber os detalhes mais para frente aí. O Pogba tem treinado em Miami, né, nos Estados Unidos, desde que rescindiu o contrato com a Juventus, tá? Então essa é a questão aí envolvendo aí uma possível cirurgia, né, do Pogba. Isso vem de um jornal costarriquenho, tá? Mas enfim, já estava numa esteira hoje, não deve ser nada de grave, tá? Enfim, deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre isso e agora vou esclarecer tudo de Pogba em relação se pode ser anunciado, se pode estrear ou não, é agora, com exclusividade. Ó, o canal Café do Setorista, tá? O canal Café do Setorista conversou, né, com o Bichara Neto, advogado, doutor Bichara Neto, sócio de Bichara e Mota Advogados. Pra você ter uma ideia, né, o Mota, né, só para você ter uma ideia, o Marcos Mota, ele ajudou, né, na contratação do Memphis pelo Corinthians, assim, passou pelo escritório dele, porque ele é muito especialista em negociações internacionais, conhece muito de direito desportivo internacional, inclusive vários casos de FIFA, vários casos, né, importantes do futebol mundial aqui no Brasil, né, sempre se consultam o Marcos Mota e o Dr. Bichara, tá? Então, só para você ter uma ideia, que a fonte que eu fui atrás é uma fonte especialista extremamente renomada no país, tá? Eu que tenho grandes amigos aí que entendem muito de direito esportivo, o próprio Marcelo Borges aqui do canal, meu amigo, enfim. E agora, né, o Dr. Bichara vai esclarecer isso para vocês aqui e eu vou falar, vai ser agora com exclusividade. Pogba, se fechou com o Corinthians ou não, se fechar, pode ser anunciado antes do término da punição do DOP? Pode treinar antes do término da punição do DOP? Tudo isso agora com exclusividade aqui no canal Café do Setorista. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Olha só, o doutor Bichara Neto falou que não tem problema nenhum, tá? Por lei, o Corinthians pode sim, se fechar com o Pogba, anunciar os jogadores sem problema algum, tá? Sem problema algum, antes do término do DOP. Aliás, né, vamos ouvir, né, que aqui a gente conversou com o Dr. Bichara, vamos ouvir o que ele falou a respeito. Boa tarde, Samir. Boa tarde, ouvintes. O atleta, o Corinthians, em princípio, não tem nenhum impedimento a anunciar a contratação do Pogba nesse momento.
A Corte de Arbitragem do Esporte, ela reduziu a sanção imposta ao Pogba para 18 meses. Salvo engano, essa suspensão ela termina no dia 11 de março de 2025. E o Código Mundial Antidopagem ele autoriza o atleta a voltar a treinar dois meses antes do término da suspensão. Então, a partir de 10, 11 de janeiro, o atleta estaria liberado para participar das sessões de treinamento no novo clube. Então, olha só, o doutor Bichara está esclarecendo duas dúvidas, duas discussões que rolam no Twitter hoje, nas redes sociais, em relação à contratação do Pogba, tá? Eu costumo dizer que jornalismo é prestação de serviço. Então, ele esclarece que o Corinthians pode sim anunciar o Pogba, claro, se caso realmente contratar o jogador. A punição por doping não impede o anúncio, tá? O acerto. E o Dr. Bichara também diz que o jogador pode começar a treinar a partir do dia 10 de janeiro. Até escreveu aqui para mim, ó, o caso impôs um período de suspensão de 18 meses, começando em 11 de setembro de 2023 e vai até 11 de março de 2025. Ele pode voltar a treinar e a frequentar o clube 2 meses antes, ou seja, 10 de janeiro de 2025. Sensacional. Esse é o canal Café do Setorista, tá? A gente, né, observou a discussão, observou a sua dúvida, torcedor corintiano, e por respeito a você, a gente foi falar com gente grande, com, né, pessoas que entendem do assunto, para não ficar só na opinião, para esclarecer para você. Então, né, o Pogba, caso o Corinthians feche com o jogador, se acerte financeiramente, lembrando que o Corinthians fez uma proposta de 3,5 milhões, né, por mês, o jogador pede entre 4 e 4,5 milhões, o Corinthians aguarda uma resposta, mas já adiantando para vocês que o Corinthians não... por que não anunciou no Natal? Porque não fechou ainda, pode até fechar, mas não é por esse motivo do doping que o Corinthians não anunciou o Pogba até agora. Não anunciou porque ainda não fechou o negócio. Quando fechar, claro que vai anunciar, que por lei o Corinthians pode anunciar. Então, só para encerrar, vamos ouvir mais uma vez rapidinho o Dr. Bichara aqui, que é especialista, né? Ele é sócio de Bichara e Mota Advogados, ele é sócio do Marcos Mota e especialista em direito desportivo. Vamos ouvir o que ele falou. O Paul Pogba poderia, né, ser anunciado pelo Corinthians ou, né, tem algum problema em questão, foi a pergunta que eu fiz para ele, em questão da punição de doping. E pode, por exemplo, treinar, né, porque ele só vai poder jogar em março, dia 11 de março. Pode treinar antes? Olha que notícia boa, hein? Vamos até ouvir de novo, né? Boa tarde, Samir. Boa tarde, ouvinte. O atleta, o Corinthians, em princípio, não tem nenhum impedimento a anunciar a contratação do Pogba nesse momento. A Corte de Arbitragem do Esporte, ela reduziu a sanção imposta ao Pogba para 18 meses. Salvo engano, essa suspensão ela termina no dia 11 de março de 2025. E o Código Mundial Antidopagem ele autoriza o atleta a voltar a treinar dois meses antes do término da suspensão. Então, a partir de 10, 11 de janeiro, o atleta estaria liberado para participar das sessões de treinamento no novo clube. Sensacional aí a gente, né? Deixa eu desligar o áudio aqui. Sensacional, notícia importante aí do canal Café do Setorista para você, tá? Deixa o seu like aqui pra gente, inscreva-se no canal, ative notificações, é muito importante, tá bom? Dá uma olhada. Se você curtiu o vídeo, curte, compartilha e até a próxima. Aquele abraço.